conversa aqui. Nós estamos com o Robson Cabral, que no primeiro bloco deu uma puta introdução da vida artística e vida vivida dele. Patológica. Caxias, né? E da cidade, que tem todo um lado da cidade que a gente não conhece ainda bem, né? Que esse lado que dá uma esperancinha, assim. E então vamos começar já, sem perder muito o fio da meada, Robson. Tu tinha parado bem ali onde tu oficializou tudo com a Varsóvia, que tu criou um... Quando eu volto de São Paulo e faço Lendo Arte, o primeiro produto da Varsóvia Educação e Cultura é o documentário Lendo Arte. Isso. E aí é o fato de eu olhar para a cidade, eu venho com os olhos, eu volto com os olhos muito céticos de como é que eu posso dizer? Aqui em Caxias parece que tu é meio educado pra odiar a cidade, sabe? Uhum. Então tudo te leva tipo, puta, mas isso aqui é muito careta, isso aqui é muito brega, isso aqui não pode, sabe? E aí tu precisa às vezes de um distanciamento pra ver as belezas que a gente tem. Boa. Então tipo quando eu era adolescente, quando eu era criança, o cara que morava em Forqueta, por exemplo, era um gringo burro que não sabia de nada. Uhum. Hoje ele é ultra poesia, sabe? Então tu precisa de uma maturidade para entender essas lógicas. O próprio italiano, eu cresci ouvindo de que família tu é. Isso. Porra, eu nunca satisfiz essa pergunta porque meu sobrenome é Cabral. Então, tá. Saca, não era Mesomo, Rigote, sei lá o que, né, cara? Então, tipo, tu cresce meio educado pra odiar a cidade. E aí o que... quando eu fiz esse documentário Lendo Arte, um dos produtos que a gente mostra para as crianças, para os jovens ali, crianças, né, para os jovens, é o Monumento Imigrante. O Monumento Imigrante é uma obra moderna de 1954. Uhum. E aí nesse período eu entrevisto pro Doc, eu entrevisto o Juventino Dalbó, que é um historiador aqui da cidade, um cara muito importante também. Tá um pouco fora de cena porque se aposentou, mas é um cara que saca muito da história cultural da cidade, muito mesmo. Ele é entrevistado por aquele Júlio 24 Horas que eu falei, Sim. que ele era diretor do museu. E para esse trabalho do monumento, quando eu mostro Lendo Arte, que eu mostro o Monumento Imigrante. Aí ele me conta algumas facetas sobre o imigrante, o colono e tal. Pô, eu fiquei muito sensibilizado com as histórias que os italianos passaram aqui e tal. E passei a gostar mais da minha cidade, de alguma forma. Sim. Do interior, das coisas que até então começou a ver de outra meio perspectiva. negava, assim, tava flertando meio de longe, assim, tal. E aí, quando finalizo Lendo Arte, eu começo a pesquisar e eu fui ler o livro, que é o melhor livro produzido aqui em Caxias, sem sombra de dúvidas, que é a História de Caxias do Sul, João Espadaria Dami, um alfaiate, fazendo um livro. Então a narrativa dele é foda, porque não é a narrativa formal. Sim. Ele faz nos anos 60 isso, né? 60 eu acho que até a segunda leva, né? Acho que é 50 e 60. Mas é uma narrativa muito louca. Ele vai lembrando, ele vai colocando, então é muito divertido de ler. É um livro maravilhoso. Nelson Rodrigues Caxiense. Cara, mais ou menos, velho, Tá. saca? Tem umas coisas bem picardias, assim, bem Nelson Rodrigues mesmo, as histórias que ele conta, né? E umas um pouco mais formais. Mas são pérolas da vida social de Caxias, dos índios, dele lembra de tais coisas. É fera mesmo. E ele conta um período que é encantador, que eu acabo fazendo um doc sobre isso, do período que o regime de Estado Novo, que eu estava falando do proibido falar italiano, né? Então, ali conta que nesse dia, teve um dia na praça, em 1941, vocês imaginem, em 1941, devia ter quantos habitantes na cidade? 70 mil, sei lá, 60 mil, 50 mil, acho que era, mais ou menos, né? Isso é 41. 2.000 pessoas nacionalistas, 2.000 nacionalistas vão até a Praça Dante, pegam uma corrente, jogam na estátua do Dante, aquela que está ali, arrancam a cabeça do Dante. Eles querem que a praça passe a se chamar Rui Barbosa, não Dante. Porque o Dante era o poeta italiano. Sim. E o Brasil estava em guerra contra a Itália, velho. Eles quebraram isso, né? Foram até a Avenida Itália, lá embaixo, em São Pellegrino aqui, né? Sim. Quebraram a placa da Avenida Itália, botaram uma placa no lugar Avenida Brasil, nome. Como eles botaram uma placa Rui Barbosa, na Dante, a praça virou Rui Barbosa mesmo. Se vocês verem a história da cidade, tem um período que ela é Praça Dante Alighieri, ela vira Praça Rui Barbosa, e em 89, eu acho, por aí, ela volta a ser Dante Alighieri. É louco, né?
Mas a Avenida Itália nunca deixou de ser a Avenida Itália para frustração dos nacionalistas, né? Mas eu achei aquela história muito louca. Aí eu comecei a pesquisar, junto com o Luciano Balém, que é um colega meu que faz música de rua e tal. A gente começou a pesquisar sobre... Eu pedi pra ele se ele conhecia, ele tinha uma nona que... Ah, tem uma nona minha que foi preso porque carregou gasolina e tal. A gente começou a ver as histórias, tinha muita história triste, velho. Engraçada também, né? E a gente decidiu fazer o Falso Doc sobre... Então era uma forma de contribuir para a história local, dar visibilidade para a história local, Sim. né? Então tem esse caráter, eu acho bem legal do Proibido Falar Italiano. Depois disso... Quando eu tinha feito Lendo Arte, eu me encantei pelo universo dos surdos, Tá. que é maravilhoso. Aí eu decido fazer um filme só com surdos, com protagonistas surdos, que é o Filme Surdo, o nome. Inclusive, o casal que fez o Filme Surdo estava esses meses atrás, naquele encontro com Fátima Bernardes. Sim. Tal. Daí estavam lembrando dessas... E eles... É um casal... O casal não, são dois irmãos aqui de Caxias que produziam conteúdo audiovisual. Meu Deus. Em 2013. Eles, do jeito deles, youtubers. Mas muito interno. Sim. Muito daqui. E aí eu faço um filme, é um falso documentário também, porque eu peço para eles contarem como se faz um filme surdo. Mas na verdade não é o que eles acham, é o que eu acho como seria. Então tem uma brincadeira nesse sentido. Então é um filme... É eles explicando o que precisa para fazer um filme surdo. Uhum. Acho que eu já vi Tem que assistir, é poético, né? Mas daí depois disso eu faço... não chega, né? O Cine Ópera, o documentário Cine Ópera, a Memória e Identidade, está no Facebook. Tem lá completo, é uma websérie, Lei Rouanet, websérie de 7 capítulos, 7 capítulos mais prólogo e epílogo, porque é apresentado assim, porque é apresentado como se fosse uma ópera, né? Então são 7 capítulos, prólogo e epílogo. E ele conta... Aí eu peguei muita coisa no livro do João Espadara Dami também. Ele conta a história do ópera, que nasce em 1921, pega fogo em 27, volta em 28, 1.800 lugares. Nossa. Em 21. Sessões de cinema. Olha, vocês vão entrar em choque agora com essa informação. Sessões de cinema em 1921 em Caxias. 7h30 da manhã, 11h30 da manhã, 1h30 da tarde, 3 da tarde, 5 por dia, 7h30 da manhã a primeira, velho. Isso é louco, né, velho? Sim. Com mais de 1.000 lugares. Não tinha TV, não tinha 1.800 lugares. Quase 2.000 lugares. Aí depois ele pega fogo, daí vira 1.200 lugares, daí depois ele vira Cine Ópera, nos anos 50, né, no mesmo prédio e tal, tem uma reforma. E ali começa, ali ele deixa de ser, antes era tipo juvenil, juventude, a galera mais nobre que ia, né? Nos anos 50 vem o bairro, né? Aí começa a se popularizar muito. E aí até em 94 ele pega fogo, né? Ele pega fogo, botam fogo nele, né? Não sabia disso. A UX bota fogo, não, é brincadeira, mas a UX é a maior culpada da história. Tem que ver o doc pra entender. A própria dona que bota fogo, né? Mas ela bota fogo com alguns avais, né? Da prefeitura. Tanto que se tu for tu como jornalista chegar na polícia e dizer, olha, eu queria fazer uma matéria sobre o incêndio do Ópera, ninguém vai achar a perícia. Não existe, sumiu, acabou. Sim, pegou fogo. Pegou fogo também. E daí eu faço esse documentário sobre o Cine Ópera. E aí cada vez mais tu fica com a vontade de entender melhor a tua cidade. E aí paralelamente a isso, o Cine Ópera 2015, 2014 eu faço o primeiro cinema de verão. Isso. E aí sim, o cinema de verão, ele nasce justamente com esse propósito. Formar público para cinema. Como é que ele é apresentado? Eu já era ousado, era um projeto que eu tinha visualizado ele já para anos para frente. Então eu apresento os primeiros filmes falados. Década de 10 e 20. Meus filmes mudos. 10 e 20. 10 e 20. Isso. Depois só 30 e 40. Até 45. Que tem uma cinema pré-guerra e pós-guerra, né? Só os Estados Unidos que não parou, né? Sim. E aí depois 45 até 50, 60, 70, 80, 90. E estamos aí, né? E justamente com essa ideia fantasiosa de tipo, no mínimo eu vou provocar para olhar a história do cinema. Sim. E é muito louco, velho, porque... tem algumas pessoas mais de idade, nossa, cara, entravam em delírio, assim, ao ver o Chaplin. Uma senhora de 80 anos, em Forqueta, ela passou mal, velho. Nossa. Passou mal, de gente chorar. De uma criança em Galópolis, de 6 anos, que ele disse, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mas foi reportagem pra RBS, velho, saca?
Saca? Muito foda. Muitos dias, Muitos né? dias. 2001 aqui, Nossa. É. E daí que acontece? Aí tu, tipo, um exemplo, 2000, quando nós estávamos nos anos 70, a gente fez 10 sessões à tarde pro pessoal do Beltrão de Queiroz, ali no cemitério ali, né? Sim. No Campo de Caxias. Aí, tipo, beleza, os filmes dos anos 70, né? Tinha uns Trapalhões, ali tinha um Super-Homem. E aí, tipo, estamos vendo o Super-Homem lá, passou 40 minutos do filme do Super-Homem, daí um gurizinho me disse, tio, o Super-Homem não vai salvar ninguém, cara. Sabe? Ou seja, esses filmes não são dinâmicos, cara. Claro. Hoje o Super-Homem já tinha matado 10 em 10 minutos, velho. Sim. Então, tipo, aí vai entendendo, tipo, puta merda, cinema infantil é mais complicado pra esse mapeamento. Sim, Ainda claro. a gente, os outros 9 filmes que a gente fazia uma puta introdução e encebando a gurizada, saca? Do cavalo, sim, o campeão, então, ótimo. Pra tu poder, então, tu tem esse meio pegar na mão alguns grupos, assim, sabe? Sim. E aí tem coisas que tu não pode ser tão ousado lá em Forqueta, lá fora, né? Tu pode ser usado aqui na sala, pode ser usado lá na Paralela, tu pode ser usado no Sesc. Se tu pega o material que vocês sempre divulgam, e eu queria também ressaltar isso, que o material de divulgação de vocês é de uma qualidade, assim, Massa. ímpar. Dá pra sentir que os lugares meio que determinam os filmes, assim. Isso aí já no primeiro ano já caiu a ficha, assim, de que tipo, não, cara, não é assim, é eles que meio tem que entender cada local, o que dá pra explorar, o que Mas tem espaço pra todo mundo, pra todos os lugares, cara, isso que é legal, nossa, né? Tem muito, né? Uma coisa que eu queria ressaltar muito, Robson, que é uma coisa que eu e o Jorge a gente sempre comentou, é que o universo artístico, seja ele onde for, qualquer campo artístico, ele é muito vaidoso. Certo? Sem dúvida. Então, é visto como um movimento de união, um movimento de representativo, mas ele é muito vaidoso. Então, ele é uma moeda, é aquela faca de 2 gumes, sabe? Sim. É muito fácil de tu segregar do que tu unir, Não tenho dúvida sabe? disso. E eu acho que o mais legal desse teu projeto é a união que tu faz. Porque tu bota o filme para as pessoas que não conhecem lá e assistir e fomentar a curiosidade. Ou para quem tem aquela nostalgia, aquela criança que assistiu os Trapalhões de criança mesmo. Sim. Ir lá e reassistir e descobrir de novo que o cinema é legal. E fazer... Muito importante quando tu faz essas revisitações, cara, é tu contextualizar. Tipo, tu pegar um filme dos Trapalhões hoje e não introduzir... Sim, não, Cara, tu vai ser apedrejado do cinema, cara, porque é um filme homofóbico, machista, bruto, sabe? Racista. Não, racista. Então tu tem que meio, tipo, porra, cara, contextualiza. Cara, isso tava rolando na TV, eu cresci vendo isso, então como é que tu não vai ser... Mas a gente não vai ter uma comunidade racista, velho, homofóbica? Eu cresci vendo os Trapalhões, claro. cara. Costinha. Domingo, 7 da noite, com o Didi fazendo piada com gay, velho. Sim. Então a gente banalizou isso. E a TV também, por conta de ter se apropriado da arte como um produtão, também transformou em algo melhor. Então por isso esse lance essa mácula de arrogância, às vezes, em torno da arte, sabe? De distância do público, Sim. sabe? Do fazer artista meio distante. Não, um artista Isso, é minha arte. É isso aí. Eu também, um pedestal, eu dou assim. risada quando eu vejo a galera, assim, que não... não, mas trabalhar com os projetos culturais, ter minha banda aí, eu não quero entrar num edital da Natura, ou edital de não sei o quê. Isso é muita burocracia, prefiro fazer minha arte. Tu vai pra casa, velho, vai fazer tua arte pra ninguém, cara. É isso aí. Porque o mercado hoje é isso. Ao mesmo tempo que ele te cobra um monte de burocracias e tal, ele te dá a possibilidade de que tu tenha ferramentas de executar ela, velho. Até ontem não tinha nem possibilidade nenhuma, velho, do Robson pensar em ser produtor cultural. Pensar em estar terminando um projeto, começando um outro, estar vinculando ali. Exibir cinema, velho. Quando eu tô num processo de curadoria dos projetos, o que eu mais gostava de fazer é o cinema na estação, que é os filmes mais cults, assim, então é os mais legais, que tu se obriga a ver muita coisa, né? É tipo como se, salvei minha vida, velho. Eu tô aqui, você tá sério que eu tô recebendo grana, tô pagando meu aluguel, podendo exibir filme, exibir o Bagdá Café e ganhar grana. Já viram o Bagdá Café? Não. Nossa. Exibir filmes como o Bagdá Café, como Som ao Redor, como Os Filmes dos Dias, sei lá,
O Poderoso Chefão, Sim. mesmo sendo caricato, aquela coisa da máfia. Tu vê o Poderoso Chefão, é uma aula de cinema, velho. É isso. uma aula de cinema. Tu vê o Al Pacino, É. tu vê o De Niro, tu vê o Mastroianni, sabe? Tu vê o Joaquim Fênix aí agora. Isso. Cara, porra, cara. O... Sei lá, eu não sei com você, mas modifica a vida das pessoas, a perspectiva. Quando eu vi o Iluminado, já viram o Iluminado? Claro. Quando eu vi o Iluminado, eu lembro da minha vida. Eu lembro daquela tarde, eu tava em São Marcos visitando um amigo, assim, de tarde, assim, eu disse assim, não, para, eu tive que parar o filme, eu disse, não, pera que eu tô me transformando, cara. Aí tu sai, porque até então eu tava vendo um filme do True Lies com o Schwarzenegger, entendeu, velho? E achando bem legal. Sim. Aí depois tu descobre o Jack Nicholson, tu diz, não, que True Lies, cara. Nossa, daí True tu Lies começa que... a ver as distâncias. Aí depois tu conhece o Champagne, cara. Aí tu conhece o Woody Allen. Aí tu diz assim, o Woody Allen é muito inteligente, velho, saca? Aí tu chega no Martin Scorsese, porra, cara. Tem uns caras, eu gosto muito de cinema clássico também, cara. Tem uns caras o próprio Coppola, cara. Sim. O Polanski. Nossa, velho. Mas me arrepio, falei Polanski e me arrepia, velho. O legal é que é o seguinte, Robson, eu sinto muito, eu tive muito esse... O cinema foi muito importante pra mim também, assim como foi pra ti nessa formação de caráter. O Jorge também. Social, humanista. Isso. E... Só que um exemplo que o Jorge já tinha falado aqui antes, o 2001, por exemplo. 2001 é um filme que eu assisti mais de uma vez em casa e tudo mais. E abriu horizontes. Nossa. Só que quando a gente teve a oportunidade de vir numa sala, que é uma sala de cinema, sim, cara, preparada. Nossa. É como com o clima de todo mundo ali paradinho. Eu assisti 2001. Ou todas as sessões de terror que a gente vê aqui também, que é do cinema de verão. É como se tu reassistisse pela primeira vez, sabe? É a magia da grande sala, isso, velho, da grande isso aí. tela. Tu consegue emular isso de um jeito perfeito. Isso, é louco isso mesmo. Com licença. Tem uma parada nisso, que, por exemplo, os de terror, 2001 e Laranja Mecânica, foram filmes que eu vi muito novo. Era outro Jorge, era outro Brasil. E tu revê eles... Adulto. Nossa, cara. E acho que pra nós criou esse aquecimento no coração quando eu tenho o cinema de verão, porque tipo assim, ó, vai vir alguma coisa que eu vou ver de verdade. Ou cara, o Jorge de hoje vai ver. O cinema de verão do ano que vem abre com A Vida é Bela na praça, Só isso? né? A Vida é Bela, velho. Só isso. Central do Brasil. É que é aquele Oscar bugado, né? Aquele dos anos 90 isso, ali. do Brasil. Sabe? Então é louco nesse sentido, sabe? O quanto que o cinema pode nos tornar mais cidadão, cara, aprender mais. É isso aí. Tipo, não tem como tu ser não ser humanista depois que tu conhece o cinema iraniano, por exemplo, velho. Não sei o que vocês já viram de cinema iraniano. Nossa, cara, é foda, muito doce, cara. Todo esse lance de não ficção, tem muito do Abbas Kiarostami, que é genial nesse sentido, sabe? O Moshe Makhmabaf, Majid Majidi, que são os caras que quebram toda uma lógica ocidental de cinema que a gente tem, sabe? O cinema iraniano é muito foda, como é o Dogma 95. Não sei o que vocês já viram do Dogma, já ouviram falar desse movimento? Que os últimos grandes movimentos do cinema é o cinema iraniano dos anos 80, né? E o cinema dinamarquês dos 90, que é o Dogma 95, e depois o cinema argentino dos 2000, assim, pra cá. E hoje o cinema coreano, o asiático, o cinema coreano hoje tá foda, maravilhoso. O cinema polonês, durante um tempo, nos 80, também era muito foda. Tanto que eu escolho Varsóvia por causa disso, né? Sou apaixonado por Krzysztof Kieslowski. A gente pediu pra ele falar. Nossa, ele é o maior, né? O Dogma 95, pra mim, é um movimento tão grande, os caras brincam comigo, mas tão pretencioso e rompedor como a novela Vague, assim, o Dogma 95 é um manifesto de diretores dinamarqueses, um deles é o Lars von Trier, e o Thomas Vinterberg, Lars von Trier, e tem mais alguns, que é uma lista de dogma, como tipo, o cinema estava dogmatizado, então eles fazem um novo dogma, Sim. Onde seja, eles só poderiam fazer filme com câmera na mão, áudio direto, sem trilha sonora, sem filtro na câmera. Cru. Montagem cru, duro. E aí eles lançam Os Idiotas, Festa em Família. Acho que vou fazer uma sessão na paralela só do Dogma. Festa em Família, Os Idiotas, e tem mais um que é o Mifune, eu acho.
O Festa em Família, nossa, que é do Thomas Vinterberg. Pra mim, um dos melhores filmes dos anos 90. Mas é um cinema cru. Cara, 10 anos depois, eu tava fazendo o meu cinema. Câmera na mão, som direto, som truncado, sem filtro, com todos os dogmas. E o grande barato do próprio Dogma é que tem filmes do Dogma 95 que não obedecem ao Dogma. Que daí já, tipo, eles estão que é essa provocação Sim. também. Que manifesta... É uma deitação em cima do manifesto surrealista, sabe? Em cima da própria novela Vague que veio determinando agora é assim. Sim. É que nem a Aí vem o dinamarquês, cara, e diz, não, agora é assim. É um deboche. Sim. Só que eles exploram a linguagem cinematográfica de um jeito, muito diferente, cara. Então é muito abre-cabeça. Tanto que tu pega, os filmes do Lars von Trier... Nossa, pra mim o Lars von Trier é um novo Godard, assim, alguém às vezes me dá um tapa na boca quando eu falo isso. Mas é um cara que trabalha com o simbólico, eu não sei o que vocês já viram do Lars von Trier. Pega o Anticristo, a última casa que Jack construiu, é uma obra de arte, cara. Nossa, que filme foda, muito foda. Tem um... Ele faz uma analogia, é um serial killer, tipo o Ninfomaníaca que vocês jogaram, viu ou não? Não é sobre sexo. Só o primeiro. O Ninfomaníaca não é sobre sexo. Ponto. Sim. Já começa aí. Esse faz um filme sobre um serial killer, que é a casa que Jack construiu, onde não é sobre o serial killer, é sobre arte, cara. É sobre a história da arte, é sobre a obra de arte, porque ele é um serial killer que ele se dá conta que o que ele tá fazendo é tão sublime quanto uma obra de arte, velho. Nossa, cara, ele manipula os corpos pra fazer imagens depois da morte. Cara, nossa, muito foda. Ou seja, o cinema mostrando que ele é muito além da narrativa convencional, né? Sim, claro. Agora a gente tem mais um tempinho. Por isso que é importante a formação do olhar. Da gente não... é só isso? Não. O cinema é muito mais que entretenimento. Claro. Mas é que tu vai aos pouquinhos, como tu falou antes lá dos meninos também, né? Tu vai... sementinha, né? É sementinha, isso aí. Agora tem esse projeto novo, então, que é o Cinema nas Escolas. E eu queria que tu falasse se veio como uma oportunidade ou como uma necessidade pra ti, assim, o que tu... Agora, muito como uma oportunidade de eu me aproximar dessa comunidade rural aqui de Caxias. E essa comunidade estudantil é mais poético ainda, né? Porque parece que eles têm um delay, não é de atraso, mas um delay estético de que... eles valorizam algumas coisas esteticamente ainda que já estão banalizadas no meio urbano, assim. Então, tipo, tu chegar lá no interior e tu falar meu pé de laranja lima... cai melhor que o Toy Story, sabe? Então, eu acho que depende muito de cada lugar. É um desafio sempre exibir cinema clássico, né, pra gurizada. Então tem que ter sempre uma abordagem antes pra introduzir o filme, levar eles até o filme, isso é clássico. Mas deixa eu fazer um asterisco aqui, Robson. Eu acho que isso deveria ser feito no cinema. Tem filme que sim. Eu sempre tive essa ideia, porque... muita gente sai decepcionada com o filme porque não foi preparada a ponto de assistir o filme, entendeu? Eu não sei vocês, se eu vou num filme, vou ver um filme, eu já li sobre o filme. Claro. Ver. Sempre Mas respeitando todos os públicos. Tem gente que vai estar lá e vai comprar o ingresso e vai cair na sessão. Claro. Então, como seria bom se alguém entrasse e falasse, vocês vão assistir um filme tal, do diretor tal. Introduzisse o diretor, ele é famoso por isso, por aquilo, por aquele outro. Eu acho que isso seria válido em qualquer sessão do universo, sabe? É verdade, ser mais didático, né? Tipo, e a gente já tem poucos cinemas que são... Aqui é um cinema didático, teoricamente, né? Sim. Faltaria essa mediação, mas eu acho que aqui é o local pra isso, né? Sim. Aqui, no caso, junto com o Zarabatana, a gente tá no Ordovaz, o Ulisses, Centro né? de Cultura. E nós temos a sala de cinema também, que o Robson já exibiu várias vezes do cinema de verão. Já toquei na sala, sabia? Já tocou na sala. Assim, a gente fez um live cinema ali, com essa banda que eu tocava, que era Cabaret High Tech, com o filme Koyaanisqatsi. Meu Deus. Que é uma trilogia, Poakatsi, Koyaanisqatsi e tem um outro, Nagoyakatsi. Aí foi legal porque a gente fez aí no cinema em 2002, foi a banda que eu tinha Cabaret High Tech. A gente fez a trilha sonora do Koyaanisqatsi. E esse ano, agora, eu e o Breno, a gente tá tocando num outro grupo agora que chama Olo, que a gente só fez um show que foi no cinema de verão desse ano. A gente fez na sala de ginástica do Sesc a trilha sonora pro filme Poakatsi, que era dos 80. Então,
foi, né? Enfim, é uma... E do cinema de escola, é legal ressaltar também que ele vai começar a ser exibido no dia do professor. Dia do professor, amanhã é dia 15, é. E daí tem esse viés também, que vai ter sessões mais tarde, né? Vai ter sessões 7h30 e tudo mais, de levar as pessoas até as escolas pra ter essa interação de pessoas e escolas também, né? Cara, as escolas aí, tipo, essas escolas do interior tem palco, tem teatro dentro da escola, tem um ginásio às vezes lá, ou tem muitas delas, tem a associação de moradores que é do lado. Sim. E aí a sede é muito comunitária. A gente tem um espírito comunitário aqui muito maior do que se imagina, cara. Sim, mas é bom ter essa, tipo, transitar entre as escolas pra, tipo, sentir o ambiente de educação da cidade, Total, né? porque daí tu vê, tipo assim, a gente pegou os filmes que vão passar na mostra, a gente deu esse menu de filme pras escolas e elas que escolheram. Eu quero Meu Pé de Laranja Lima, eu quero o Mágico de Oz, eu quero Alice, eu quero o Ensaio sobre a Cegueira, de acordo com o perfil de cada escola. Claro. Isso foi legal, porque se eu não conheço os alunos, como é que eu vou? Então, a gente já descobre eles um pouco com isso, ou descobre os professores por conta disso. Tem alguns casos que a gente queria fazer, quase em todas as escolas a gente queria fazer de noite também. Mas aí a Santa Lúcia do Piaí. Aí eles disseram, olha, Santa Lúcia do Piaí é interior, mas a maioria dos alunos mora no interior do interior. E eles vêm de dia, ninguém vem de noite, não tem um ônibus que vem de noite. Eles estão lá no meio da colônia, um está a cada 2 km do outro. Então, Vila Oliva, Vila Seca, Santa Lúcia do Piaí, a gente não conseguiu fazer de noite, então vamos fazer de dia várias. E tem casos que a gente conseguiu fazer de noite e tá aberto à comunidade, e é para que eles levem os parentes. É isso que é legal. Tem os filmes que é pra galera do EJA, então para o cara levar a esposa, sabe? Ou seja, o cinema, aqueles espaços como equipamentos culturais como esse. Sim, claro. Estão aí disponíveis. Temos que fazer um teatro em Caxias do Grande, que grande teatro, cheio de equipamento, vamos ocupar. A Maesa lá vazia, sabe? Em Galópolis tem um negócio fechado, lá tem um teatro também, na REC tem coisas, cara. Tá cheio de coisa. Quantas coisas rolam na Rua Coberta na REC? Nada. Então vamos começar a ocupar esses espaços. Só que, por isso que é trabalho de formiguinha. Primeiro entender como é que cada um... Tem escola que não foi receptiva ao projeto. Tem escola que vê, um dia não há, vocês vão ficar a manhã toda? Pô, cara. Aí tem outra, lá, o Fátima. Não, eu não vou largar vocês. Vocês vão ter que fazer mais que uma aqui. Aí vai ser 2 dias lá, velho, saca? Tem 8 exibições lá. Nossa. Saca? Umas repetidas, ela vai dividir por turma e tal. Ou seja... tem aquele que não quer saber, então tu vai entendendo cada local. Então pra gente é uma aproximação. Os filmes, é tudo filme isca, é tudo filme pra Peter Pan, sim, Alice quando é criança, o Mágico de Oz. Mas cara, nenhum filme é gratuito, cara. É bem isso. Tu vai ver, nenhum é gratuito. O Mágico de Oz é foda. Não. Alice é foda, Pequeno Príncipe é foda. O Alto da Compadecida que a gente vai assistir. O Alto da Compadecida que a gente vai... legal. A Revolução dos Bichos. Já leram o livro, ouviram? É maravilhoso, sabe? O Ensaio sobre a Cegueira, cara. Sim. Nossa, cara. Sabe? Então, claro que quando esse projeto foi idealizado, ele era para se chamar Cinema de Inverno, que é a continuação de um projeto de cinema de inverno que a gente já fez na Biblioteca da Estação e depois no Sesc. Eram só sobre artes visuais. Primeiro foi só cinema e artes visuais, segundo foi cinema e música. O terceiro era para ser cinema e literatura. Aí eu tinha um monte de outros filmes que iam passar. Aí, tava com o projeto aprovado, o inverno indo, e eu não tinha captado nada, né? Eu disse, beleza, que agora eu vou... Então eu vou modifica todo o foco, muda os filmes, né? Porque modifica o local, mudou tudo os filmes, né? Aí eu tive que escolher esses outros filmes pensando nas escolas, né? Bom, as páginas, como o Jorge falou, todos os links a gente vai deixar na disposição da descrição. Mas é só vocês procurarem Varsóvia Cultura e o Cinema de Verão ou o canal do Robson, todos os documentários do Robson e filmes que ele citou no YouTube, que até eu vou pesquisar muita coisa. Sim. Bota Robson Cabral ali. Eu acho que esse episódio, os dois blocos, é aquele pra te ter um bloquinho do teu lado, daí tu vai anotando. E no fim tu tem muita coisa pra assistir, muita coisa pra ver. Cara, tu falar com os artistas da cidade é tu falar sobre a cidade, né? É tu falar sobre a história da cidade. Muito bom. Um cara que vai ter uma gama de história cultural pra contar da cidade é o G. O G que fica escondidinho ali.
nos 80 ele tinha um bar chamado Azul e Blues, assim, então é um dos primeiros caras a criar espaços de fruição musical, Sim. saca? A trilha sonora aqui no Zarabatana é só aqui, velho. Esse bom gosto é só aqui, não Sim. vai conseguir no Bar do Luizinho, no Mississippi, às não vezes vai rolar. a gente se sente meio sem pai e sem mãe aqui em Caxias, sabe? Mas é aquela coisa de talvez de só dar uma cavadinha ali. Isso é bom, essa sensação, velho. Que daí vai formar novas pessoas. Te instiga, velho. É. E o grande barato hoje é que tu não tá refém de consumir coisas que estão só ao teu alcance. O nosso alcance é muito maior, A velho. gente abrange muito mais. Muito mais, velho, sabe? Acho uma pena que aqui em Caxias as coisas são muito segmentadas ainda. Tipo, tem o Bar dos Brothers lá, que é a Paralela. Tem o Bar dos Velho, que é a Chardonnay. Aí tem... O Zarabatana aqui tá um pouco plural, mas ainda falta negritude aqui, falta periferia aqui, não chegou ainda, saca? Isso é um problema de Caxias, né? E a VLP tá acontecendo. Tem um mecanismo, o Clube Gaúcho tá acontecendo. A gente que não sabe o que tá acontecendo lá no Clube Gaúcho, mas tá rolando. Mas não tem coisas plurais, sabe? É bem isso. É muito tipo... E são o Caxias células... é muito brega no sentido de ele, tipo... beleza, eu fiz 20 anos, então tá, agora eu já não posso mais ir lá na Paralela. Eu vou no Mississippi agora. Não, com 30, eu vou no Mississippi, sabe? Essa onda, essa dá um falso documentário muito bom, também a história do blues aqui em Caxias, cara, mas que é uma... É um falso documentário. Já tá pronto, né? Já tá pronto. Cara, Vamos fazer. Não existe, na verdade, cara, cena de blues aqui em Caxias. Ele já tá pronto, falso Isso é documentário. louco, isso é louco demais. Não existe. E nunca existiu. A cena de blues que teve uma cena também no começo dos 90, que veio uma galera de Bento, velharia, tinha umas bandas de Bento que tocavam blues. E aí que rola uma banda por causa dessa cena de Bento. Cara, eu te digo de boca cheia porque eu tocava nessa época. Por causa dessa cena de Bento de blues, nasce uma banda aqui em Caxias chamada Blues Makers, que era do Solon Fishbone, que é um cara bem fera que mora em Porto Alegre e tal. E aí eu lembro dessa banda e depois não tinha banda nenhuma de blues. Daí tem um momento da Bandida, da Lucille, que são bandas covers, rockabilly, rock e tal. E aí depois quando nasce, tem o Revival, que é um bar rock que teve uma época. Mas depois nasce o Mississippi com um bar de blues, sim, beleza, e o festival de blues, o maior festival de blues. Não sei, cara. Bom, a cena de blues não existe. O que existe mesmo, pra mim, eu acho que essa é a maior doença de Caxias. Eu acho que essa vai ser difícil de resolvê-la a curto prazo, saca? Que é a apropriação cultural, né? Tipo, esse festival de blues que eu tô falando, blues, cara, não preciso dizer, vem no Mississippi, o maior campo escavocata no mundo, né? O compatível ao cara que inventa... Pô, blues nasce dos cantos de trabalho, os escravos trabalhando, cantavam pra poder aguentar, né? Aí eu tenho um festival de blues, que custa 600 pila a entrada. Aí o mais próximo do negro, trabalhador, escravo, periférico, que a gente nunca vai chegar aqui, nunca vai... Ou trabalhar lá. Mas ele tem ações lá na periferia. Não faz, ele não faz ações na periferia. Ele tá pagando pau só pra elite, que a gente, entendeu? Que é uma célula muito forte aqui também. Sendo, tipo, o ápice do ápice da breguice, entendeu, velho? É muito brega isso, muito brega. Outro que faz a mesma coisa, o Bloco da Velha. Sim. Com área VIP, a 300 pila. Sim. E o carnaval não tá lá. Sim. O carnaval não tá lá, o negro não tá lá, velho. Mas é que eu acho que tu... Então, isso é muito maldito, velho. Isso é muito maldito aqui em Caxias. Mas acho que é o que tu falou, são células são várias células mais fechadas. E isso é muito difícil de resolver mesmo e quem espera, né, que um dia... Mas eu acho que o teu cinema é o que já tá fazendo demais por isso e tipo, ele já tá levando as pessoas a se encontrarem de uma forma que é mais... que bom. Então a gente só tem que te agradecer, Robson, pela tua participação aqui hoje e por tudo que tu tem feito pela cidade, por todo mundo que vai lá e vê e fica sabendo. Minha colocação final aqui é um agradecimento específico em meu nome da minha namorada, que a gente assistiu Veludo Azul ano passado. Nossa, e foi a melhor experiência que eu já tive de cinema. Veludo Azul ainda?
Não tinha visto ainda. É pra sempre, É né, pra sempre. cara? É impossível tu não ver de novo, é impossível Eu comprei. Cara, é impossível tu não se apaixonar pelo David Lynch, cara. Atualmente ele é meu depois diretor vem favorito. tudo que ele produziu também, né? Rob- Daqui a pouco tu tá fazendo yoga transcendental também. Tamo quase lá. Jorge, consideração final? Cara, eu só tenho que... Deixa eu virar um pouco aqui. Hoje me fiz ausente, mas estava aqui o tempo inteiro. Ouvindo. Obrigado por essa aula. Porra. Acho que não só pra mim, pra todo mundo que tá ouvindo. O nosso público, assim, carece também um pouco desse tipo de informação. Tomara que a gente consiga fazer muito mais esses encontros. E obrigado por tudo que tu move na cidade. Isso é muito importante. E você que tá nos ouvindo, por favor, pesquise, procure, vem falar conosco. Vai falar com o Robson, um cara puta gente fina, acessível pra caralho. Enfim, muito obrigado. E muito obrigado. É isso Cara, aí. eu acho que o importante é às vezes tem uma barreira em quem é mais jovem, com quem produziu mais coisas, e daquele que produziu um pouco mais se achar algo, né, cara? E às vezes, tipo, ele não se dá conta que ele precisa ter uma linguagem para se comunicar com quem é mais jovem também, para que tenha essa compreensão. Exatamente. E também, às vezes, tem um mais jovem que, tipo, não, foda-se o que vocês fizeram, o que vale é o agora. Eu acho que a gente tem que estar sempre aprendendo um com o outro, né, cara? E tem que estar meio junto. Por isso que a gente é refém aqui em Caxias desses espaços de convivência plural. Que às vezes o cinema ainda consegue. Na música, às vezes, é mais difícil da gente juntar essa galera, saca? No teatro ainda consegue, na dança ainda consegue, no cinema ainda consegue. Então vamos aproveitar o cinema pra... Porque eu acho que uma coisa importante de gravar é pra que serve tudo isso, velho? Pra que serve essa porra de cinema, música, artes plásticas? Tá a serviço da vida, né, velho? Só serve pra um fator, amenizar a dor dos dias, amenizar o contato, sabe? Da sobrevivência. Cara, amenizar esse contato dos metais que a gente tem entre nós, sabe? Ela tá a serviço da nossa resistência, ela tá a serviço da vida. Esse é o papel da arte, né? Tirar o tapete da cultura, né? Cultura é o cercadinho estético, define ali, a gente faz um acordo social para aceitar aquilo ou aquele outro. O papel da arte é justamente acabar com isso, né? Destruir isso e criar um novo conceito, né? E o grande barato da arte é que ela não tem as amarras da língua, né? É linguagem, né? Então, estamos livres, né? Como a comunicação, né? É o nosso psicotópico natural, né? É, isso aí, o psicotópico do Bacurau ali, isso aí, mais ou menos. Fechou, então? Não, só uma coisa. Tirem seus projetos do papel. Nossa, importante demais, E vai ver que tem coisas que são muito mais difíceis do que imagina e tem coisas que são muito mais barbadas do que a gente imagina. Como o nosso podcast, que foi Mas é isso aí, eu acho que o Robson é um exemplo de fazer acontecer, assim, né? Porque a gente tem muita ideia, às vezes a gente fica encaixotando as ideias, mas a gente tem que liberar essa sala, porque senão se a nossa cabeça vira uma acumuladora, o problema fica sério. Vocês imaginam, cara, que de repente tá aí, estão gravando o podcast de vocês, com temas distintos e tal, cara, o quanto que isso impactou cada pessoa que ouve, ou assiste um filme, ou vê um podcast, ou vê um show, cara, a gente não sabe dimensionar isso. É verdade. Mas a gente sabe o quanto que tocou na gente. Isso. Então, tipo, porra, é tudo ser humano igual aí. Então é tudo falível, né, pra poder provocar o sentimento dessa galera. Né? Perfeito. Muito obrigado pra quem escutou até aqui. E 2 blocos de muita coisa pra tirar. Eu acho que isso aqui vai... Eu quero escutar isso aqui quando chegar em casa. E vão vir mais programas, né, Jorge? A gente já tem alguma agenda, alguma coisinha aí pra soltar também. Coisa nova. Sempre coisa nova. Sempre tem coisa nova. E muito obrigado mesmo pra quem escutou até aqui. Obrigado de novo pro Robson. E vamos se encontrar no cinema de escola, cinema de verão. O que for que o Robson estiver fazendo, a gente vai se encontrar. Obrigadão. Valeu. Boa.